Muito bem, pessoal. Então agora vamos falar sobre a concepção de noético para entendermos esse dinamismo noético, que é a noodinâmica, tá certo? Assim, para adentrarmos nessas compreensões assim do modo de funcionar espiritualmente, vamos colocar nesses termos assim, do humano. Eu vou precisar fazer esse breve momento de retomada de fundamentações fenomenológicas, tá certo? Que aí eu evocarei nesse vídeo dois autores muito importantes e influentes na ontologia frankliana, Martin Heidegger e Max Scheler. Martin Heidegger e Max Scheler são sobretudo Scheler, mas Heidegger é muito importante também nesse entendimento ontológico de Frankl, nessa cosmovisão de mundo de Frankl e da análise existencial frankliana, tá? Eu vou tentar trazer, sobretudo agora, os elementos fundamentais que Frankl vai dialogar com Heidegger e com Scheler para a gente entender um pouco do noodinamismo, da noodinâmica, tá? Começando com Heidegger, Heidegger, assim como Scheler, vêm dos estudos fenomenológicos, seguem os estudos fenomenológicos, a tradição fenomenológica, que fica conhecida como a tradição que se volta para acessar o dado imediato da vivência consciente no fenômeno vivido no mundo, né? A partir dessa captação vivencial, há um trabalho de compreensão e, ao mesmo tempo, autocompreensão, de interpretação e, ao mesmo tempo, autointerpretação desta vivência, desdobrando significados do fenômeno e da experiência com o fenômeno, com o mundo. Essa herança metodológica, essa inspiração filosófica, Heidegger e Scheler vão comungar, cada um à sua maneira. Heidegger se volta para uma compreensão do existir humano. Ele entende que é importante que a gente parta, sobretudo, de uma ontologia sobre o humano, sobre o fenômeno humano, entendendo que o diferencial do fenômeno humano é existir. Para Heidegger, a condição humana se diferencia dos demais seres por ser o único ser que precisa acontecer para ser. Ele não tem a sua programação dada previamente, como a semente tem para tornar-se árvore, ou como a serpente tem para tornar-se serpente. No humano, essa programação ela é completamente aberta, por isso ele existe, ele sai, né? Ele destaca-se do naturalmente padronizado, instintivo, entende? Assim, essa ideia de existir significa isso, assim, se lançar-se, destacar-se da contingência mundana para um espaço de possibilidades. Enxergar, portanto, o humano com essa abertura para o possível é heideggeriano e é, sobretudo, existencial. Assim, né? Toda a ontologia de Heidegger é pensar as consequências e a condição desse ser lançado no possível. Aí ele vai fazer o que ele vai chamar de a análise provisória do ser, do existir humano, que ele chamará de Dasein, né? Que é ser agora, ser como presença e etc. Ele vai entender que o existir humano é presença, é agora, é movimento, etc. Coloco esses termos porque Heidegger organiza a percepção do humano, entendendo que o exclusivamente humano é, portanto, esse movimento. Mas esse movimento também tem suas pausas. Então, o movimento humano ele é um movimento que alterna-se em, sobretudo, dois estilos modos de ser, que Heidegger entende como modos ônticos e modos ontológicos de ser.
Os modos ônticos, vem do termo ente, objeto ou coisa. São os modos coisificados ou padronizados e repetitivos de ser. Modos que são passíveis de análise, de objetivação. Modos que são, portanto, o que ele chama de da ordem do acontecido ou do simplesmente dado. Há isso presente na condição humana. Há também o modo ontológico de ser, que é esse modo do devir, do transcender, sair, destacar-se, transgredir, transbordar a coisidade, a facticidade lançada e atualizar-se, e ser, e desdobrar por novas possibilidades. Portanto, o modo ontologos, ontológico, um ente que desdobra sentidos, logos, possibilidades. Que seria a presença. Essa dupla dimensionalidade da nossa existência, do nosso ser, é uma dança onde a existência vai se afinando, onde a marcha do ser vai ocorrendo, demarcando então essa ideia de que a nossa condição é dupla, e essa dupla condição ela revela-se e esconde-se, né? Ela desvela-se e esconde-se, de modo que nem sempre que estamos aqui, estamos sendo aqui, né? Da significa aqui, do Dasein, né? Mas nem sempre que estamos aqui, estamos sendo. Ou seja, nem sempre que estamos na relação com o mundo concreto e objetivo, estamos desdobrando possibilidades. Podemos estar apenas nos repetindo. Para Heidegger, e Frank assume isso, o que dá essa dimensão ontológico é exatamente a questão da temporalidade. O ôntico está na ordem do acontecido. O ontológico na ordem do acontecer. Então, a dinâmica que alterna e apresenta o ontológico e o ôntico é uma dinâmica exatamente que alterna entre o ser e o sido. Ou melhor dizendo, acontecer e acontecido. Entende isso, sim? Entendendo que acontecer é presença, desdobramento atual de possibilidades, transformação, atualização. Atualizar significa pôr em ato o que é potência, desdobrar o que é possível, ser de forma inédita. Já o acontecido é um padrão, uma repetição daquilo que foi. E nesse sentido, é o nosso modo coisa. Entende assim? E muitas vezes nós somos coisa, pessoal. Nós não estamos sempre sendo no momento que estamos lançados. Nós não estamos nós nem sempre acontecemos quando estamos sendo. Nós somos padrão, repetição, previsibilidade, comportamental, sabe? Padronizado e repetitivo, assim. E Heidegger entende que o que marca isso é a nossa temporalidade, a forma como nós vivenciamos nossa temporalidade. Não à toa que a obra que marca essa sua estreia filosófica, ou esse destaque filosófico, né, na fenomenologia e na ontologia, chama-se Ser e Tempo, o nome da obra, né? 1927, essa obra. Ser e Tempo. 27 é o ano que Frankl deixa os ciclos adlerianos e se lança pro espaço das possibilidades de criar seu próprio caminho na psicoterapia, né? 1927, Ser e Tempo, Heidegger apresenta essa sua ontologia existencial. E aí, entendendo que é a temporalidade, a forma como a gente vivencia o tempo, que demarca essa qualidade existencial, essa possibilidade de nós acontecermos de forma inédita, nós temos então um olhar diferente sobre o fenômeno humano.
Porque nós podemos estar olhando para o fenômeno humano na sua ontidade, na sua dimensão ôntica e coisificada, que significa no seu velamento de possibilidades, porque ele está se repetindo, ou nós podemos estar testemunhando um acontecimento existencial, portanto, um sair de si, uma existência. Exister significa sair, lançar-se, e um desvelamento do ser, ou seja, uma transformação, uma atualização do que somos, uma transformação do que somos, um desdobramento de novas possibilidades de ser. Nesse sentido, podemos entender que Afonso, meu sensei de formação, Afonso Fonseca, pai e mestre de uma psicoterapia fenomenológica essencial, usava o seguinte exemplo, assim, para tentar explicar essa relação entre ôntica e ontológica. Ele fazia assim, ó, o termo ente, como eu disse mais cedo, significa coisa, objeto, estanque e acontecido. O termo pré significa antes de alguma coisa, né? Pré-carnaval, antes do carnaval. Pré-eleições, antes das eleições. Pré-natal, antes do nascimento, né? Enfim. E quando nós unimos essas duas palavras, a gente entende que o tempo de ser, que ainda não é coisa, que ainda não é acontecido, que ainda não é instalado, que ainda não se esvaiu de forças de transformação, né? Possibilidades. O termo pó é o mesmo pó de poder, de potência, né? Significa força, movimento. Afonso sempre destacava isso. Esse tempo de ser, antes dessas coisas se desdobrarem, é o nosso tempo de ser pré-coisa, pré-ente, presente. O presente, a presença, é o tempo de ser que desdobramos o possível. Nos presentificarmos, nos conectarmos com a relação no agora, é acessar a dimensão ontológica do desdobramento do possível e, portanto, de realizar um ato existencial. É nessa ordem que colocamos os fenômenos noéticos. Os fenômenos noéticos e a dinâmica, o dinamismo noético se dá nesta ordem da presença, do agora, do episódio, do instante, do momento. E a ordem ôntica se dá aos fenômenos psicodinâmicos, padronizados e repetitivos. Conexões conceituais entre Frankl e Heidegger para vocês. Entendem isso? Importante entender que é da ordem do dinamismo noético, da noodinâmica, essa relação com a atualidade, com o agora. Fazendo agora a conexão e tirando o Heidegger da cena, mas deixando ele aqui na prateleira. E puxando Scheler para a conversa. Scheler também apresenta uma dualidade no humano, mas não essa que Heidegger nos fala do ôntico, do ontológico, mas que dá para a gente conversar e fazer um diálogo entre a dualidade de Scheler e a dualidade de Heidegger em Frankl. A dualidade que Scheler nos apresenta é a dualidade anímico e espiritual. Anímico e espiritual. O anímico é a dimensão antropológica da ordem, que vem do animal, da ordem da pulsão da vida e das necessidades vitais
da nossa existência. E o espiritual, do alemão Geist, são os elementos antropológicos da ordem dos ideais que atraem e movem a nossa existência. O anímico, a vida e a vitalidade que dá força e movimento à existência. E o espiritual, os ideais que orientam e atraem o existir. Essas duas dimensões se integram, se interafetam na condição humana. Na condição humana.